Olá, boa tarde. Continuo me chamando Armando, me livrando da rouquidão aqui, a voz cada vez melhor, mas dando graças a Deus, né, por tudo. Que final de semana abençoado. Nós tivemos hoje aqui no campus um torneio, começou ontem, terminou hoje aí, acho que à tarde. Luan e a sua trupe, torneio de beach tênis, muita gente participando, muitos amigos, muitas pessoas nos visitando. E a gente está muito feliz de usar essa propriedade de forma a abençoar pessoas e proporcionar não só a comunidade ao redor, mas a toda a Fortaleza um espaço diferenciado. Muito feliz também com a presença de vocês que estão aqui nos visitando pela primeira vez, famílias. E a gente se reúne aqui a cada domingo, pela manhã, às 8h30, mas começa já na entrada do estacionamento com a recepção dos centuriões, que a gente chama, que nos orienta, depois um café da manhã abençoado. Quem gosta de futebol tem até um joguinho aí que começa às 5h30, 6 horas, é o pessoal que acorda de madrugada. Depois um café da manhã abençoado ali naquele espaço. E o culto, logo em seguida, terminando por volta de 10 e pouco. Então, hoje, nosso culto à tarde, começa esse horário, 17h30, em ponto, sempre, transmitido aí ao vivo, pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. E amanhã à noite, nós temos CR, que já não é um evento para algumas pessoas com necessidades, que têm problema de vício, mas é para todo mundo, para toda a família. Tanto que nós temos o CR Casais, temos o CR Teen, de adolescentes, temos o CR para crianças. Então você deve vir aqui, eu costumo dizer que é um consultório a céu aberto, onde a escuta terapêutica, a oportunidade de você compartilhar a sua vida, tem transformado muitas vidas. Então louvado seja Deus por isso. Hoje também, pela manhã, eu vi um testemunho de uma senhora, a Rosângela, trabalha nos centros socioeducativos, assim como Bezerra, Gleice e outros que aqui trabalham e labutam no sistema prisional de Fortaleza, também no presídio feminino, claro, destaque, e nos centros socioeducativos também. Essa senhora veio falar comigo hoje de manhã, que mais de 10 meninos entregaram a vida a Jesus, e eles choram e eles pedem que socorram a família, então nós temos que louvar a Deus por isso. E é um trabalho muito lindo, você deveria se voluntariar, sabe, conhecer um pouco mais dessa realidade prisional. Vocês vão perceber que são pessoas carentes do amor de Deus e que não importa o grau de periculosidade, ali tornam-se seres humanos como a gente, carente do amor, do carinho de Jesus. Hoje à tarde também eu recebi um áudio, aliás, um vídeo muito lindo, de uma mãe que tem 2 crianças autistas, eu não sei o grau, porque eu não entendo muito bem, mas é um grau de autismo bastante avançado, e essa mulher, ao longo de alguns meses, anos, eu diria, ela disse que na igreja de Jesus, enquanto ela está aqui durante o culto, o menino, o jovenzinho, ele senta ali e ele se transforma, no sentido de que ele começa a prestar atenção e compreender a palavra de Deus e vibrar com as coisas de Deus. E hoje eu recebi um vídeo muito lindo, né? Nós pregamos sobre esse tema e diz, cada vez que eu falava a palavra amor, ele respondia e a mãe chorava do lado. E depois ela falou também como o espaço conviver tem sido tão importante para o filho, os 2, que aqui vêm dominicalmente. Ela, inclusive, disse, olha, eu quero depois dar um testemunho para as mães que têm filhos autistas, para que percebam a preciosidade de estar no meio do povo de Deus, inserindo essas crianças de forma normal, natural, e Deus vai fazendo. Eu sei o que é isso, né? É porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, a presença dele é curativa, restauradora, é poderosa, e isso alcança todo mundo em todos os setores, tá? Então, esse outro lembrete importante que eu quero dar é sobre esse mês que a gente está falando sobre soma,
uma palavra grega. Soma é uma palavra grega que quer dizer corpo. O soma, corpo, é a designação que representa a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo fala muito disso, nós vamos ver os textos aqui, onde ele diz que Jesus é o cabeça do corpo. E nós somos membros desse corpo, desse soma. E todos nós estamos ligados uns aos outros. Então, durante esse mês, nós temos trabalhado na descoberta dos dons espirituais. Para quê? Para que cada pessoa entenda a sua função no corpo de Cristo. Seja aqui institucionalmente falando, se envolvendo no ministério, como centurião, trabalhando com crianças, trabalhando aqui no louvor, trabalhando lá na House Mix, trabalhando com as câmeras. São todas pessoas amadoras que fazem voluntariamente, dirigidos e orientados por alguns que são profissionais e dão tempo integral para isso. Então, você tem N maneiras de servir nessa igreja, não tem desculpa. Mas nesses dias em particular, nós fizemos na Conferência Soma, nós queremos que você faça o seu teste de dons. E a gente tem 3 itens de teste, ou 3 testes. Teste da paixão, que a gente chama, é aquela área de ministério que faz arder o seu coração. O teste dos dons, onde você descreve, aliás, faz o teste e descobre quais são os seus dons principais, pelo menos, né? Porque são habilidades espirituais dadas por Deus a quem tem o Espírito de Deus. São talentos transformados em veículos de ministração do Senhor. E por fim, o estilo pessoal. Ou seja, você entende melhor como no exercício daquele dom você exerce de forma mais focada em tarefas ou focada em pessoas. A gente ilustra mais ou menos assim. Tem gente que gosta de água, né? Água. O que é que você faz na água? No mar. Aí tem gente que surfa, tem gente que mergulha, tem gente que pesca, tem gente que nada. Então o mar é como se fosse a sua grande paixão. Eu tenho uma paixão por trabalho com crianças, trabalho social, por uma causa, por uma área específica, pela comunicação, por exemplo. Então você descobre no dom, ou, aliás, no teste, qual a sua área maior de paixão. Eu gosto do mar, né? E no mar, o que é que você faz? Pesca, mergulha, surfa. Eu nado. Então eu gosto de nadar no mar. E aí o nado é o meu dom. Talvez o seu, meu vizinho é mergulhador, é diferente. Tem vizinhos meus ali também que são pescadores. Eu não gosto de pescar, mas eu gosto de nadar. Olha, cada um seu dom. Mas o meu nado não é crawl, nem é borboleta, meu nado é costas. Então acho que é o nado de costa para poder ver a barbatana do tubarão chegando mais rápido, né? O cara está com a cabeça enfiada na água, ele não vê nada, eu vejo. Mas não tem não. Então cada um tem o seu dom específico. E o seu estilo, como o estilo de natação. E fazendo isso, você não só compreende como Deus lhe fez, mas você compreende que as pessoas que servem com você, elas não têm necessariamente a mesma paixão, o mesmo dom e o mesmo estilo. Então você aprende a respeitar, a admirar e compreender a complementariedade dos dons espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios 1,7, que naquela igreja complicada, como eu mencionei na semana passada, quem esteve aqui, uma igreja horrível, pelo seu contexto, pelo que acontecia internamente, mas era chamada a igreja de Jesus, corpo de Cristo, e Paulo dizia em 1 Coríntios 1,7, não vos falta nenhum dom. Então assim, quando você se reúne num grupo de relacionamento, que a gente chama de GR, você não pode ficar de fora também, tem que andar junto, sozinho não pode, sozinho não vale. Quando você está num GR, por menor que seja, Deus sempre vai ter ali os dons necessários para que aquele GR funcione como uma parte integral, integrante do corpo de Cristo.
Semana passada nós trabalhamos 1 Coríntios capítulo 12, hoje capítulo 13 e na próxima semana capítulo 14. Então nós vamos trabalhar esses 3 capítulos num resumão de um texto que eu já levei 1 ano para pregar, quase verso a verso, há alguns anos atrás. Semana passada nós falamos de 1 Coríntios capítulo 12 e hoje capítulo 13. Está sanduichado aqui entre 2 capítulos que fala sobre dons. Semana passada nós vimos como a igreja de Corinto era uma igreja muito orgulhosa. E uma igreja que estava buscando dons espetaculares, mas ela estava fazendo por motivação errada e inclusive se submetendo talvez a um exercício de dons cujo poder não vinha de Deus. Porque na cidade de Corinto, os 2 grandes templos que tinha ali, a Apolo e a Afrodite, as pessoas eram conduzidas por espíritos estranhos, espíritos do mal, e as pessoas falavam em línguas. Então não era um fenômeno novo na igreja de Corinto, eles já sabiam, já conheciam o fenômeno. Então eles estavam se convertendo a Jesus, vindo fazer parte da igreja e querendo trazer de fora o mesmo destaque, ou talvez até pensando assim, eu falava dom em línguas lá, aqui vou falar muito mais, muito melhor do que muita gente. Então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios para corrigir um procedimento errado. Eles estavam procurando os dons mais espetaculares. E o apóstolo Paulo então diz, não é assim. A profecia, enquanto ministração da palavra, enquanto exortação, enquanto ensino, eu vou detalhar isso na semana que vem, era o que importava que fosse exercido no meio do corpo de Cristo, e não línguas estranhas. Semana passada falamos também, e eu fiz até uma palestra rápida aqui numa quarta-feira, eu acho que tem isso até gravado, mostrando que o grande fenômeno de Pentecoste não foi o falar em línguas, como se falar em línguas fosse um resultado do batismo no Espírito Santo. Isso é uma falácia exegética, é uma má interpretação das Escrituras. Toda pessoa que entrega a vida a Jesus, ela imediatamente, convencida do pecado, da justiça e do juízo, ela é habitada pelo Espírito Santo, mergulhada no corpo de Cristo, batizada com o Espírito Santo. E o que acontece, como resultante dessa entrega e desse batismo no Espírito, é a manifestação de vários dons diferentes, e não necessariamente línguas. Porque em Atos capítulo 2, versos 6, 8 e 11, a ênfase lá era cada um ouvindo falar na sua própria língua materna das grandezas de Deus. Então hoje nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou convidar você a ficar em pé, se quiser, se puder, não é obrigado. A gente vai ler juntos o capítulo 13 e vamos mergulhar nesse capítulo hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos? A gente faz um exercício, né? Está muito acostumado com o dedinho e o celular. A gente pouco lê, ou pouco manuseia o livro, mas está aqui a palavra de Deus. Vamos juntos aqui, vamos tentar ler? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é o quê?
paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, havendo línguas, havendo ciência, por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, adulto, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra poderosa, palavra santa. Palavra que nos alimenta, que nos norteia, que nos transforma. Palavra que nos faz compreender mais sobre quem o Senhor é. E sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja que se reúne nessa tarde e noite. Sê com os enfermos, Senhor, aqueles que estão vivendo ainda o resquício do surto pandêmico, aqueles que estão acometidos de chikungunya, misericórdia, Senhor, essas pragas que têm acontecido no nosso meio, fragilizando inclusive a nossa caminhada, a vida de tanta gente. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Fala conosco nessa tarde e noite, que a tua palavra nos convença hoje a uma entrega plena e total ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do amor. Ah, o amor. Ah, o casamento. Ah, o relacionamento marido e mulher. Só que talvez esse texto de 1 Coríntios capítulo 13 seja um dos textos mais usados fora do contexto. Porque a intenção primária do Espírito Santo ao usar o apóstolo Paulo não foi dar um capítulo sobre amor entre marido e mulher. Mas esse é o texto predileto dos retiros, é o texto predileto das conversas, do homem com a mulher, o amor, ágape, o amor de Deus e assim vai. O assunto aqui vem como uma espécie de miolo de um sanduíche perfeito. 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 13, o dom sobremodo excelente. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja aqui é que nós, como corpo, somos como ossos duros e quebráveis sem junta. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, o Espírito de Deus através do apóstolo Paulo, é que você não constrói um edifício sem massa, sem liga. Então o amor de 1 Coríntios capítulo 13 é acima de tudo a liga que Deus quer que exista enquanto a gente exerce dons espirituais no corpo de Cristo.
é aprendermos a de verdade conviver uns com os outros. Efésios capítulo 4, verso 15, Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Jesus é o cabeça, nós somos os membros, mas o amor é a junta, a liga. Colossenses 2,19 diz que muitos ali não estavam retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, com suas juntas e ligamentos, esse corpo sim cresce, o crescimento que procede de Deus. Então esse maravilhoso capítulo trata exatamente da nossa relação, da nossa inter-relação, enquanto a gente serve a igreja de Jesus, o corpo de Cristo nesse mundo. A nossa melhor defesa contra a divisão no corpo de Cristo, a nossa melhor defesa contra isolamento no corpo de Cristo, contra facção, contra motim diabólico, é o amor de 1 Coríntios 13. A verdade da igreja de Corinto é que eles estavam buscando os dons mais excelentes, porém a escala estava invertida. Eles estavam atrás dos dons mais espetaculares. Isso é muito típico do ser humano. Você acredita no que funciona, você acredita no que você está vendo. Já disse para vocês aqui com todo respeito, tem a ver com a minha vida pregressa, com a minha caminhada com meus pais. Eu fui católico espírita durante muitos anos. Meus pais eram espíritas. Conheço a literatura, conheço o que acontece lá dentro. E aqueles guias espirituais movidos, só Deus sabe por que espíritos, eles curavam pessoas, eles realizavam cirurgias espetaculares. Poderia ser com uma faca comum, poderia ser com uma tesoura qualquer, nódulos eram retirados. E as pessoas saíam de lá espetacularmente curadas. E quando você vê o fenômeno, você diz: ah, funcionou, deve ser de Deus. Só que a gente se esquece que Jesus, aliás, o apóstolo Paulo também adverte em 1 Coríntios que o diabo é astuto, ele se transforma em anjo de luz, em agente do bem. Quer uma prova disso? Sabe quem curou muita gente aqui no nosso país? João de Deus, o médico. Bandido, preso, abusador de mulheres, de crianças. Que espírito era esse? Que enquanto curava, enganava o povo e cometia os mais ardilosos pecados. Mas o brasileiro é assim. Se funciona, deve ser de Deus. Então ele não tem o discernimento para saber se isso é de Deus ou não é de Deus. Então a igreja de Corinto era assim. Não está funcionando? O povo não está entrando em êxtase? Não está todo mundo falando em línguas aqui? Então deve ser, é Deus, só pode ser Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que existem critérios para o culto, a exercício do culto público. E no caso das línguas, que eram exatamente o dom mais espetacular, falei aqui na semana passada também sobre as manifestações espetaculares e que as pessoas procuram. É mais fácil operar uma cura e alguém achar que acredita em Deus por causa disso do que operar a transformação do caráter de uma pessoa. O mentiroso deixar de mentir, esse é o milagre. O ladrão deixar de roubar, esse é o milagre. O cara pode vir caxingando, perneta, com câncer, mas a transformação real acontece no coração, meu e seu, você sabe disso.
Mas o inimigo de Deus, astutamente, ele engana as pessoas com promessas de coisas espetaculares. E as pessoas vendem a alma, fazem trabalhos, fazem mandingas, vão para as encruzilhadas, porque querem um resultado. Ninguém quer obedecer, ninguém quer esperar, ninguém quer se submeter a exercício do verdadeiro amor em Cristo Jesus. Então essa era a igreja de Corinto. Atentem. Agora, antes da gente entrar no texto, eu vou falar de um assunto aqui que se eu pudesse, eu daria um tapa-ouvido para vocês. Vocês não me ouçam, não? Hoje eu acordei umas 2:30 da manhã e estava meditando nesse texto. E de novo, quando Deus me deu essa pepita que estava aqui na palavra de Deus, eu disse, meu Senhor, a vaidade corintiana levava o povo à busca dos dons mais excelentes, mas os valores estavam invertidos. Eles não apenas queriam ver coisas espetaculares, mas eles estavam se arvorando no direito de acharem que eram mais do que os outros, porque exerciam seus dons. Faziam demonstrações públicas, como Ananias e Safira. A gente enrola Deus, mas a gente dá uma super oferta. A gente serve as criancinhas, a gente varre, a gente limpa, a gente faz. Jesus em Mateus capítulo 23, ele olha para os religiosos e diz assim, ai de vós escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Por quê? Por quê? Ele diz, porque vocês dão o dízimo das coisas mais miudinhas, vocês são meticulosos no dízimo. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas vocês estão negligenciando os princípios e os mandamentos mais importantes da lei. Quais são? Justiça, misericórdia e fé. Então não adianta você ser um religioso que cumpre todas as obrigações da igreja evangélica, protestante, reformada, piedosa. Porque isso é a visibilidade que você obtém ao fazer alguma coisa na igreja de Jesus. Mas Jesus está dizendo, você deveria fazer essas coisas, mas não negligenciar aquelas outras. O coração misericordioso. Uma fé capaz de crer no Deus da provisão. Porque essa coisa de ministério, ela traz para a gente o quê? Visibilidade, prestígio, apreço, reconhecimento. Como se nós fôssemos a fonte do poder. Às vezes até o exercício da piedade, o exercício do bem, ele é feito de forma errada. Até o bem. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho ouvido aqui nessa congregação, pessoas dizendo assim, mas eu estou aqui há 15 anos. Será que eu não mereço um tratamento diferenciado? Ah, mas eu cuidei dos meus filhos durante tantos anos, meu Deus, e agora? Será que eu mereço isso? É quando nós fazemos algo para Deus em busca de uma recompensa e de um resultado. E Jesus está colocando a gente em xeque. Porque na verdade você está ajudando pessoas porque você quer se ajudar. Você está fazendo como aquele administrador infiel. Você está negociando o bem e a ajuda da pessoa porque ela vai se tornar seu escravo. É como alguém que alimenta um animal para matar e comer. É a engorda com boas obras. Porque alega, porque fala que fez. E se acha no direito de não só pecar contra Deus, mas às vezes explorar essas pessoas. Atentem para um texto agora, é a hora que eu queria botar um tampão no ouvido de vocês aí. Lucas capítulo 17, versículos 9 e 10. Não fui eu que escrevi isso aí.
Aqui está falando de um senhor que deu a incumbência para os seus servos, e depois ele diz assim: será que o senhor que incumbiu o seu servo, o seu escravo, vai agradecer o seu escravo pelo que ele fez, por aquilo que lhe foi dado como tarefa, como ordem? É a pergunta. Jesus fazendo uma pergunta retórica. E no verso 10 ele diz assim: da mesma forma, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, vocês devem dizer o quê? Silêncio na congregação. Está escrito aí? É difícil de ler, não é não? Eu vejo fumacinha, testa franzida. É assim, ó. Serviço nos leva a isso aí. Fazer coisas para Deus nos leva a esse tipo de alegação. E Jesus está cortando o mal pela raiz e nos ensinando algo absurdamente profundo. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Isso não é certo. Se você pudesse agora, você ia sair correndo, não é não? O quê? Isso tem na Bíblia. Não admito, não concordo. Vai ter que brigar com Jesus, né? Mas eu posso ajudar você a entender, porque eu também tenho problema com isso. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A palavra inútil aqui é um verbo grego, akreinos, aliás, um substantivo, que vem de creia. É mais ou menos fazer algo que poderia gerar um saldo devedor em alguém. É fazer um favor a alguém, deixando essa pessoa com a obrigação de me devolver, talvez com juros. Então, todo e qualquer serviço que você faça, você não faz a Deus nenhum favor. Amém? Mas a gente age assim. Por que mamãe e papai se desesperam depois de criar os pequeninos no caminho de Jesus? A oração, leva a Bíblia e canta na cama. E leva para a igreja. E ensina os princípios. Aí um menino com 18 anos resolve pirar a cabeça e ir embora, se envolver com droga, faz uma opção sexual diferente, você cai no desespero. Porque você diz assim: mas eu fiz tudo isso, olha no que deu. Num certo sentido, isso é autojustiça. Porque você fez para gerar um saldo no banco divino para ele lhe pagar de volta. Eu quero é meu filho na fé. E aí você bate o pé, faz reivindicação, fala palavra de promessa, aí você começa os negócios aí que a turma ensina para você. Eu decreto que meu filho é do Senhor. E ele está lá na gandaia. E você começa a pirar na cabeça e começa a repetir as coisas. Presta atenção. Papai e mamãe cuidam dos seus filhos, dão a eles o melhor, ensinam o caminho por obediência a Deus. O resultado é com Ele. Ele não me deve nada, Ele não lhe deve nada. Eu amei, eu servi meu marido, eu fiz jura de amor, eu limpei a roupa dele toda, eu ajeitei ele, eu fiz tudo, e olha o que ele fez para mim. Ou seja, você fez, achando que estava criando um saldo e agora era a hora dele devolver. Tipo olho por olho, dente por dente. É o favor, é aquela coisa social. Você convida alguém para o aniversário do seu filho e ele depois se sente na obrigação de convidar você para o aniversário do filho dele.
Tem gente que faz 200 aniversários durante a semana, eu não sei como é que aguenta, mas é porque alguém foi no aniversário do filho que você promoveu, agora você se sente na obrigação de repagar aquela multidão todinha. Por quê? Você ficou devendo um favor. E tem o presente. Eu dei. E agora as crianças ficam esperando. E o papai diz, pode deixar que vai encher o saquinho. Olha lá o tamanho do saco que tem lá na frente, a caixa. Nós funcionamos assim socialmente, mas com Deus não é assim. O que Jesus está dizendo é, o que quer que você tenha feito, que você faça por amor a mim, por obediência a mim. Eu pedi para você fazer para mim, não para o seu filho, não para a sua mulher, não para o seu patrão, não para o seu empregado, não para seu pastor, nem para o seu irmão, tampouco para você mesmo. Irmãos, o fato é, nós não merecemos nada de Deus. Amém? Nós não beneficiamos a Deus ou o colocamos sobre a obrigação de nos recompensar. Se Deus olhasse para mim diretamente, eu estaria fulminado. Ele me vê em Cristo Jesus. Toda a bondade que agradou o Pai estava em Cristo e não em mim. Ele foi absolutamente obediente, eu fui absolutamente desobediente. Então eu recebo de Deus graça. E graça é favor imerecido. Hoje de manhã uma senhora veio aqui e me abraçou, disse, o senhor tirou um peso das minhas costas. É o peso que a gente carrega, da autojustiça, de achar que é Deus. Aí eu fiz tudo certinho e ele não reagiu, e ele me traiu, e ele me deixou, e ele me abandonou, e ele me desobedeceu, e ele me negou, e ele não quis ir mais. Ora, para com isso, faça para o Senhor e deixe o resultado nas mãos de Deus. Nossos serviços não são lucrativos para Deus. Jó 22:2 fala sobre isso. Ele não precisa da nossa ajuda. A sua felicidade essencial não vai ser aumentada pelo seu ministério, pelo seu esforço, nem pastoral. Como é que vocês vão me tratar amanhã? Ora, vocês podem me botar no olho da rua. Eu não posso dizer assim, eu servi aqui essa igreja há 40 anos, eu não acredito que vocês estão botando no olho da rua. O quê? Eu servi o meu Jesus. E o dia que eu for rejeitado, posto para fora, qualquer outra coisa aí, merecendo ou não, eu não posso alegar nada. Nada. A graça de fazer a sua vontade vem dele, por meio dele, e o louvor deve ser dado a ele. Entende, irmão? A capacidade de criar os seus filhos veio de quem? Dele. Você fez por meio de quem? E vai ser para quem? Para ele, entende? Servir ao Senhor na igreja de Jesus não é para alegar que você está acrescentando aí, no seu banco de horas, no seu banco de não sei o quê, um favor que Deus lhe deve, agora ele vai resolver meu problema. Eu dou o dízimo, ele vai me fazer prosperar. Porque tem gente que diz assim, né? Não, bota aqui, você tem R$1.000 aí, R$1.000, ele vai lhe dar 5. Dá 1.000 aqui, 5 logo na saída ele vai lhe dar. Engano, mentira. Essa é uma tentativa de manipular as pessoas. Porque se você der uma moedinha e a única coisa que você tiver, no outro dia você pode não ter nada a comer, mas você vai dar graças a Deus. Paulo passou fome, passou necessidade. Paulo tinha uma doença, pediu, Senhor, me livra desse negócio aqui no meu olho, que eu não estou nem enxergando direito, me tropeçando por aí. E Jesus diz o quê? Não, Paulo, a minha graça te basta. Porque essa limitação física era para o seu aperfeiçoamento. Depois de fazermos tudo, nós vamos dizer, somos servos inúteis.
Cumprimos apenas o nosso dever como servos privilegiados, por termos sido resgatados da morte, da inutilidade, da futilidade. O que mais podemos fazer senão adorar, servir e agradecer? Só isso. Nossos melhores serviços serão sempre misturados com imperfeições. Nunca nós vamos servir a Deus absolutamente sincero, absolutamente alegres, como a gente deveria fazer. Estamos longe do exemplo que deu Jesus. Ele sim foi o servo perfeito. E aí ele se apresenta diante do Pai e diz assim: o que essa multidão não pode fazer, eu vou fazer. Todos eles devem, todos eles merecem a morte. Mas Jesus se apresenta ao Pai e diz: ele não tem culpa, eu não tenho nenhuma culpa. Mas eu me apresento como sacrifício por eles. E o Pai não olha para você, Ele não olha para mim, Ele não olha para ele, Ele olha para o Filho Jesus. E em Cristo, Ele nos considera justos, amados, salvos, perdoados, agraciados, cheios da misericórdia divina que se renova a cada dia. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Então atenta, meu irmão. Atenta o quanto você serve a Deus ou você mesmo. O que damos exclusivamente a Ele? O quê? Tempo, talento, tarefa. Senhor, tudo o que fiz e farei não será nada além da minha obrigação de servo. E a força para tudo que eu tenho feito veio de Ti. Por isso a glória é Tua. Duro esse discurso, né? Mas agora vamos para o capítulo 13. O capítulo 13 demonstra que os dons mais excelentes não são os mais espetaculares, mas aquele que produz o bem-estar do outro, porque amor é sempre em direção ao outro. Deus nunca vai lhe dar algo para benefício próprio, Ele sempre vai lhe dar para que você seja um canal e um instrumento para abençoar a vida de outros. E aí a base é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele permitiu a morte de Jesus. Olha a dádiva. Esses dias em uma conversa com um amado irmão dessa comunidade, eu disse: amado, você precisa fazer como Abraão. Deus diz: eu quero teu filho. Mas o senhor acabou de me dar, ele é um milagre. Mas eu quero teu filho. Porque ele é meu. E Abraão tem que pegar aquele menino, um bocado de lenha, um animal, e ir em direção à pedra onde ele ia sacrificar o seu filho. Ele pega a faca, o cutelo. Ele vai sacrificar o próprio filho. E a provisão de Deus só veio quando Abraão levantou o cutelo. Porque Deus sabia que no coração de Abraão, ele estava disposto a obedecer a Deus, mesmo contra qualquer lógica. E essa sociedade do politicamente correto, que não admite nem ouvir essas coisas, não tem como se aproximar de Deus. Porque Ele é o doador da vida, da morte, de tudo e de todos. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, ou é seu ou é de Deus. Escolhe. Entregou o filho ou ainda não? Entregou a mulher ou ainda não? Entregou o negócio ou ainda não? Entregou a saúde ou ainda não? O corpo ou ainda não? Vai sofrer. Esse cristianismo é cristianismo de banco, esse é cristianismo de instituição eclesiástica. Não é o cristianismo vivo, do Deus vivo, que opera milagres, que providencia o cordeiro para substituir o filho cujo pai tinha resolvido no coração entregar. Nós não vemos os mesmos milagres que os apóstolos e profetas viram, porque nós racionalizamos, brincamos de Deus, não cremos o suficiente, não entregamos o suficiente. Mas o amor é o caminho do dom sobremodo excelente.
Como é que esse amor se manifesta? Vamos para o texto. Primeiro diz o que o amor é. Nas minhas relações com os meus irmãos em Cristo, no exercício dos dons espirituais, na medida que eu sirvo o meu Deus, sem que Ele deva a mim qualquer favor, muito pelo contrário, eu faço por amor, faço por obediência, eu tenho que fazer em amor o dom sobremodo excelente, que primeiro ele é paciente. A palavra aqui quer dizer aquele que sofre o dano sem retribuir. Ele não torna mal com o mal, ele não paga o mal com o mal. Jesus foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Ele se entregou. E sabia que o Deus Pai Todo-Poderoso tinha a história em suas mãos. A glória não viria sem antes a cruz. E assim é comigo, e assim é com você, meu irmão. O amor é também benigno. Ele procura fazer o bem mesmo aos inimigos internos. Uma das cenas mais chocantes é ver Jesus servindo a comida para aquele que o levaria à traição, Judas. O que come comigo à mesa. Tem uma música, não sei se é do Preto no Branco, que canta no cântico, é muito lindo. Diz: a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Ela não é, igreja? A ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Pessoas que andam com você, que estão do seu lado. E Jesus com 12 tinha um traidor. Se você tem mais de 12... pode ser que você tenha mais Judas na história. É por isso que eu nunca me impressionei com nada ao longo da minha vida. Amo todo mundo, estamos juntos, tudo bem. Mas eu não sei quem é quem. Jesus sabia, eu não sei. Mas quando o inimigo se manifesta, quando a traição acontece, quando a ferida de quem você mais ama, aliás, a ferida é aberta por aquele que você mais ama, Jesus está dizendo, o amor faz o bem. Abençoa até aqueles que vos perseguem, Romanos 12, 14. Você já se livrou daquele rancor? Já se livrou daquela mágoa pesada? Já fez o seu inventário moral, já olhou para trás e viu que talvez você carrega coisas na sua vida contra pessoas que lhe feriram duramente, mas você precisa conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus, que na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele amou até aqueles que lhe tiraram a própria vida. Aí o que é que o amor não faz? Ele não arde em ciúmes. É bom desejar dons, mas invejar o dom do outro, isso não. Paulo está dizendo, não, quem age em amor, admira o dom do outro. Ah, se eu pudesse cantar como o Jorge aqui. Ah, se eu pudesse cantar como amigo. Ah, se eu pudesse, não, meu irmão. O amor olha para o dom diferenciado do outro, estimula, incentiva, aplaude, porque é parte do mesmo corpo. O dedo deve dizer assim, rapaz, tem uma bomba aqui batendo o tempo todo. Ah, se não fosse ele. E ele está escondido. A mão não, todo mundo vê, todo mundo vê, todo mundo vê, todo mundo vê. Então, você precisa, no exercício dos dons espirituais, entender que Deus dá dons diferenciados às pessoas. E você tem que decidir reconhecer como os outros dons são importantes e como cada pessoa no corpo de Cristo é um complemento daquilo que eu mesmo preciso. O amor não se ufana. É uma palavra única no Novo Testamento, chamado de rapax legomena. Soberba, ostentação, orgulho intelectual ou retórico. Era um problema dos sábios de Corinto. São aqueles indivíduos
soberbos, cheios de títulos, atrás de cargos, atrás de reconhecimento, atrás de medalha, atrás de nome, atrás de título. Essa semana eu recebi no WhatsApp de pastores nacionais, um homem de Deus que, lá no Espírito Santo, vai se candidatar ao Senado. E a filha deu testemunho de como ele era um bom pai, a outra filha deu um testemunho de como ele era um bom pai, a esposa deu um testemunho, uma família linda, puxa vida, eles estavam unidos naquele ideal. E eu vi o nome do indivíduo, o nome da família, e por trás eu disse, meu Deus, esse homem aí é um pastor. Dito e feito. Ele estava deixando o ministério pastoral e se envolvendo na política como um senador, da mesma forma que faz o meu amigo Sérgio Queiroz lá de João Pessoa. E ele não estava levando consigo o título. Ele não carrega consigo o título de doutor, de pastor, de bispo, de apóstolo. E o que a gente vê na política é só isso, coisa nojenta. Pois eu escrevi um elogio para aquele homem. Que coisa linda. Você deixa de ser pastor de um rebanho, porque pastor sem rebanho não é pastor. E ele se entrega à vida pública, à vida política, entendendo que é um chamado de Deus para ele nesse momento. E o mundo precisa, a sociedade precisa de homens probos, honestos, na política. E eu disse, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você não carregou com você o título. Como nós temos aqui o deputado não sei da onde, apóstolo, papa, sumo pontífice, bispo, misericórdia. E no fim, quando os escândalos acontecem, quando as negociatas acontecem, o nome de Jesus é jogado no lixo. Então você, como homem e mulher de Deus, sirva ao Senhor não atrás de um cargo, não atrás de um título, não atrás de uma honra. O Senhor que te vê em secreto recompensará você. E basta cada um de nós sermos chamados simplesmente de servos. 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 Eu não me lembro de ter visto na minha vida, eu faço como proteção, e não é porque eu sou bonzinho, é porque eu não presto. Ter meu nome, PR Armando Bispo. Aí o cara diz assim, mas você tem bispo no nome, então nem precisa. Meu pai que deu esse nome. Lembra que eu contei que eu fui uma vez para uma audiência com o governador, e a secretária lá do Palácio da Abolição disse, o senhor é o bispo Macedo? Levanta a cabeça aí, que você olha para mim que eu não sou o bispo Macedo. O bispo Macedo é famoso, conhecido. Eu sou Armando Bispo. Ah, então o senhor é o bispo Armando. Não, minha senhora. Está entendendo? Não, meu nome é esse aí. Meu nome é Armando. Sabe, um dos grandes exemplos para a minha vida pessoal chama-se João Batista. João Batista veio como precursor de Jesus, imagine. Chegando na cidade, na frente de Jesus, ele era o cara para anunciar Jesus, está certo? Ele começa e vem fazendo palavra, e pregando, e batizando, e o povo logo quer saber, quem é você? Quem é você? Quem é você? Como é que João responde? Ele começa assim, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou. Rapaz, você é quem? Voz que clama no deserto. Tem um texto que eu venho pregando há anos, no meio da pastorada aí, simplesmente João. Você não precisa dar carteirada em ninguém. Antigamente, nas estruturas das igrejas tradicionais, a igreja tinha mais cacique do que índio. Uma igreja com 50, 60 pessoas tinha tantos cargos. O ministro não sei o quê, o superintendente não sei do quê, o diácono não sei da quem, o diretor não sei da onde, do departamento. E cada vez que a pessoa fala nesses nomes aí, ela encorpa a voz. Agora parou, mas antigamente tinha um pessoal que vinha me cumprimentar aqui, disse, eu sou o diácono fulano,
presidente da associação não sei do que, sou professor de escola bíblica dominical, minha mulher é da SAF. Eu disse, vixe, qual o seu nome? Seu nome mesmo, o nome. Diz o nome, vocês têm nome? Não era assim? Nós batistões? Cadê o pessoal batistão aí? Desse jeito. Paulo está dizendo, não, o amor não faz isso. Não se ufana, não se ensoberbece, não busca título, não incha, não se conduz inconvenientemente, não é inconveniente, não defrauda pessoas, não promete aquilo que não pode ser cumprido, não procura os seus interesses. 1 Coríntios 10, 24, Paulo diz, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Então, meu irmão, se você quer a melhoria dessa comunidade em alguma área, por favor, não faça para você, faça para os outros. Não se exaspera, não se torna amargo, nem tampouco revida ante a provocação ou injúria. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, o galardão de vocês é grande nos céus. Pastor, o fogo está pesado, o ataque do inimigo está pesado, o negócio está pesado. Eu disse, opa, deve ter lá um galardão aí, sei lá. Mas eu vou me alegrar. Eu não me acho nem digno de sofrer pelo nome de Jesus, já pensou? O amor não se ressente do mal, não guarda rancor. Agora a reação do amor aqui é, diante da injustiça, ele reprova. Agora não a injustiça sofrida por você, mas a injustiça sofrida por alguém. É por isso que eu fui bater lá no DENIT, para denunciar e perguntar o que está acontecendo aqui. É por isso que eu fico aperreando a prefeitura, a CEINF, todo quanto é departamento que vocês imaginam. Por quê? Uma obra que era para durar 3 meses, já vai para quase 1 ano. E esses bloquetezinhos aí que são colocados no planeta Ceará inteirinho, deve ter alguém ganhando muito dinheiro com isso, entrou nessa comunidade aqui. E na casa das pessoas simples dessa comunidade, eles tinham um jeitinho de jogar aquela água, né, aquela água suja, caía na rua e descia e ia embora. Agora não, passaram o tijolinho lá, o bloquete, né? A água vai e volta agora. Que lindo, né? Uma mulher simples, quase sem dente na boca, me chamou lá e disse, pastor, venha ver. Eu disse, fui lá ver como é que é. Pastor, como é que eles fazem um negócio desse? Cadê o cano para a água entrar aí dentro e ir embora? Isso não é saneamento? Não, isso é roubo, corrupção, mentira, engano. Então o amor, quando vê a injustiça, ele não se alegra. Ele denuncia, mas não em favor da gente, em favor do outro. Quer o texto? Provérbios capítulo 31, verso 8. Atenta lá. Abre a boca a favor do mudo, daqueles que não falam, daqueles que têm medo, daqueles que não conseguem se expressar, daqueles que são dominados, que foram dominados durante essa pandemia. Abre a boca, tenha coragem, não tenha medo. Abre a boca a favor do mudo, abre a boca pelo direito de todos que se acham desamparados. Isso é amor, isso é a igreja avançando no reino de Deus. Como a irmã que me ligou agora, sexta-feira. A pessoa com a paraplegia, com problema na perna, pessoa que mora de favor na casa de alguém, que mora numa sala, às vezes sendo abusada por gente que entra lá fora de si, vai ao INSS, entra com um processo de aposentadoria e não consegue, e não tem dinheiro para comprar mistura, está com chikungunya, não tem dinheiro para alimentação. O que você faz? Diz para ela que vou orar por você? Não.
vem aquele sentimento de ira e revolta contra a corrupção. Mas aí você coloca diante de Deus, ora diante de Deus e vai ao encontro daquela pessoa para ajudá-la na sua necessidade. E amanhã, se Deus permitir, esse processo vai ser revisto, porque nós vamos bater na porta e dizer: tem que olhar por essa pessoa, ela não tem voz, ela é muda, ela está desamparada. Quem vai olhar por ela? Quem? O amor não simpatiza com o mal praticado. Diante da verdade, ele se regozija. O que o amor faz? Ele sofre, ele suporta, como Cristo sofreu em nosso lugar. Suportou. Ele crê, ele espera. O crer não significa tornar o preto branco ou o branco preto. Mas quando não há evidência, você crê no melhor. Quando a evidência é adversa, você espera o melhor. Isso é crer na vitória final. Tudo crê, eu creio. Se não for agora, será em breve na eternidade. Os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O amor não desanima. O amor acredita. Se não for agora, é lá na frente. Se não for pelas minhas mãos, invariavelmente não é, o Senhor vai cuidar. Pode subir o pessoal do louvor. Quanto dura o amor? O amor é o dom superior pela qualidade e pela durabilidade. O amor tudo suporta, inclusive o teste do tempo. Ele é infinito em essência, porque Deus é amor. É infinito em princípio, porque sempre existiu e sempre existirá. A Trindade se relaciona em amor. E o amor, como diz o texto de Paulo, jamais, o quê? Acaba. Entre marido e mulher tem aquela história que o cara diz assim: ah, mulher, sabe de uma coisa? Meu amor por você acabou. Mentira. Amor não acaba não. Você transferiu para outra. Meu amor por você acabou. Acabou nada. Você botou o seu amor no lazer, no futebol, nos amigos, na cachaça, no paredão. Porque o amor jamais acaba. Ele é infinito. Foi dado ao ser humano como uma manifestação da própria essência de Deus. Então o amor é o dom a ser buscado, porque ele jamais acaba. Por que não almejar, buscar e praticar o dom eterno? O amor é superior aos demais. Se houver profecias, vão desaparecer. Se houver línguas, vão cessar gradativamente. Se houver ciência, passará. E aí vem um termo muito lindo para terminar. O outrora em Cristo, o agora. Aliás, o outrora antes de Cristo, o agora em Cristo e o então. E Paulo diz: agora eu conheço em parte, profetizo em parte, mas o que é perfeito estará por vir então. Agora eu vejo como coisa de criança, então eu vou agir com a maturidade do adulto. Agora eu vejo como que por espelho. A igreja de Corinto, lá em Corinto tinha minas de cobre, eles tinham um espelho muito, muito perfeito, bem aperfeiçoado. Mas Paulo diz: agora a gente vê por espelho, mas então eu verei face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu serei conhecido, eu conhecerei como dele sou conhecido. Permanece fé, amor e esperança, mas o maior de todos é o amor, que jamais, jamais, jamais acaba. Vamos só voltar lá para aquele início meio amargo, né? Depois de você ter feito tudo, você tem que dizer diante de Deus: sou um servo, apenas servo. O Senhor não me deve nada, Senhor. Vamos rasgar aquela duplicata que a gente fez? Eu tenho tantos anos de crente, eu fiz isso, o negócio feio, eu que fiz, eu levei tantos, eu converti tantos, eu preguei para tantos, eu falei para milhares, eu estou no evangelho há 100 anos, alegação pura. O que você quer com isso?
Vamos rasgar? Tudo que eu fiz foi para a tua glória. Tudo que eu fiz foi por causa do teu poder operando em mim. Foi a tua força, não foi a minha força. Tudo que eu fiz foi como instrumento da tua mão. E toda a glória eu quero devolver ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Servos inúteis. O nome é pesado, mas é o que melhor traduz quem nós somos. Nós não merecemos nada. Tudo que Ele nos dá é graça, pura graça. E a Ele, só a Ele, toda a glória, toda a glória. Quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a vida a Jesus. Dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Eu entrego tudo. Tudo que sou, tudo que fiz até agora, eu entrego. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador hoje à noite. Quero começar de novo, vivendo para a tua glória. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a mão aí. Glória a Deus, querida, que linda. Que linda, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, pode vir aqui, nós vamos orar com vocês aqui, pessoas vão orar com você. Diga assim: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E agora eu quero convidar você, meu irmão em Cristo Jesus. Vamos sair daqui rasgando aquele escrito de dívida que a gente fez, colocou na conta de Deus e fica esperando que Ele vá recompensar. Esquece. Diga assim: eu não mereço nada. E eu quero te pedir hoje, que você faça isso, com o seu passado, com tudo que Deus já lhe deu, para não alegar nunca mais, não jogar em rosto, não lançar em rosto, não esperar de Deus. Oh, Deus te abençoe, querida. Glória a Deus, que linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Lindo, cara. Deus te abençoe, viu? Homem de Deus, muito lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Aí eu quero convidar você, irmão, em Cristo Jesus. Se você está tomando essa decisão hoje à noite, entendendo a palavra de Deus, e você está dizendo: eu entrego tudo que eu tenho feito. Eu vou pedir para você ficar em pé. Não faça se não for de coração. Para dizer: Senhor, eis aqui, tudo que eu tenho feito, para nunca mais cobrar do Senhor absolutamente nada. Eu não sou digno. Mas eis-me aqui como instrumento nas tuas mãos. E tudo que daqui em diante, Senhor, eu fizer, virá do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor. Oh Deus, canta com a gente, sela essa palavra no teu coração. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós te entronizamos, Jesus, em nossas vidas. Porque dele, por ele, O Senhor é a nossa força. para ele são todas. O Senhor é o alvo de tudo que fazemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Faz-nos lembrar disso hoje, amanhã e depois, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Livra-nos do fardo, Senhor, livra-nos do fardo. A ele a Tua igreja se rende ao Senhor. glória. Oh, aleluia. A ele a glória para sempre. Amém.
elogio é para o Senhor. A Ele a glória. Oh, aleluia. A Ele a glória. Uma comunidade de servos te rende glória, Senhor. A Ele a glória, para sempre, amém. Hoje e sempre, Senhor. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. O Senhor sabe o futuro de todas as coisas, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Oh, conduz-nos, Senhor, pelos teus caminhos. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Oh, endireita as nossas veredas, Senhor. Conduz-nos pelo caminho. A Ele a Oh, aleluia. glória, a Ele a glória, A Jesus toda a glória. a Ele a glória, para sempre, amém. A tua igreja te louva, te entroniza, Senhor. Recebe, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos cantar mais uma vez a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Cante mais uma vez em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos sair daqui louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia.